O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Jesus amado, neste momento, elevando o pensamento a vós, nos colocamos aos vossos pés, agradecendo por tantas graças alcançadas ao longo de todo este ano, nesta casa, na nossa vida, mesmo em meio a tantas dificuldades e turbulências que possamos ter passado, o Senhor não nos abandonou. Obrigada, Senhor. Nós saudamos essa corrente de amor, saudamos São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, a Fraternidade Branca Universal e a Melquisedeque. Saudamos aos orixás da nossa casa, aos orixás que comandam a nossa casa, especialmente Xangô, Oxum, Iemanjá e Ubaluaiê. Saudamos seu Tupinambá e todos os mestres e guias de luz dessa corrente. Saudamos a Iansã e Oxum, que hoje nós homenagearemos na nossa casa. Saudamos a Maria, nossa mãe amada, nossa mestra, nossa guia, nosso atalho para Jesus. Pedimos a Maria que nos acompanhe sempre, nos fortaleça, nos abençoe. Saudamos o nosso Pai Oxalá, mestre de luz e de força, sempre ao nosso lado. Pedimos a vossa misericórdia e proteção, Pai. Pedimos a vossa luz sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Pedimos pela paz, paz entre povos e nações, entre governantes e governados. Paz, Senhor, em cada recanto deste plano terreno, tão necessitado dessa sua luz amorosa. Muita paz no nosso Brasil, paz no Rio de Janeiro, paz em nossos lares e principalmente em nossos corações. Pedimos pelas crianças, as crianças do mundo, as crianças que vivem em meio à fome, à miséria, tanto desamor, as crianças que vivem em meio às guerras, passando necessidade, aos pequenos órfãos, as crianças que estão passando por tantas necessidades neste plano. E pedimos também por todas as crianças do mundo em geral, as nossas crianças. Pedimos, Pai, pelas crianças da creche Santa Clara, pelos seus familiares, professores, pelos funcionários da nossa casa. Pedimos por todos aqueles que ajudam a nossa casa nos seus projetos sociais. Pedimos por todos os enfermos, todos os idosos, todos aqueles que vivem nas ruas passando necessidade, na chuva, no frio, no calor, passando fome. Que o Senhor irradie sobre cada um a sua luz amorosa, o calor do seu amor, para que possam caminhar
e possam, quem sabe, sair dessa situação tão difícil. Pedimos ainda por todos os encarnados e desencarnados cujos nomes foram deixados na nossa caixinha de pedidos. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Ventania, Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, lhes disse: passemos para o outro lado do lago. Deixando eles a multidão, levaram-no assim como estava no barco, e estavam com eles outros barcos. E levantou-se grande turbilhão de vento, e as ondas entraram no barco, de modo que já se enchia. E ele estava dormindo na popa sob o travesseiro. E eles o acordaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Tendo ele acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, fica amordaçado. E cessou o vento e houve grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que sois tão medrosos? Como ainda não tendes confiança? E eles, cheios de medo, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ao cair da tarde, já tendo terminado o ensino, Jesus ordena que se passe para o outro lado. A frase era suficiente num país como a Palestina, dividido ao meio de norte a sul pelo Rio Jordão e seus lagos. O evangelista anota o detalhe de que Jesus foi assim como estava, ou seja, não desceu à terra para apanhar o manto, recomendável numa travessia do lago durante o frio da noite, a 200 metros abaixo do nível do mar, onde as variações climáticas são bruscas. O lugar de honra situava-se na popa, perto do leme, e o passageiro sentava-se geralmente num tapete velho, apoiando-se num travesseiro de couro, recostando-se, cansado. Embora a elevação espiritual extraordinária, possuía um corpo físico e, portanto, estava sujeito ao cansaço. Adormeceu para refazer as células fatigadas pelo trabalho exaustivo dos últimos dias, sobretudo pelo magnetismo gasto nas curas. A agitação violenta das águas do Tiberíades, provocada por correntes de ar que descem pelo Vale do Jordão, são ainda hoje tão repentinas que é difícil prevê-las. Os barcos aprumam-se na crista das vagas de até 2 metros, abatendo-se a seguir nos sorvedouros, enquanto os vagalhões passam por cima do barco, cobrindo literalmente e perigosamente adernando-o. Não é incomum, porém, terminar como começou, rapidamente. Segurando-se nos bancos, chegaram até Jesus e o despertaram do sono bastante pesado, a ponto de não ter sentido a ventania. Após pequena repreensão aos discípulos pela falta de confiança manifestada, Jesus ergue-se e comanda os ventos, em primeiro lugar, por serem a causa, e em seguida ao mar. Imediatamente fez-se a calmaria. As ordens citadas por Marcos são curtas. Ao vento, cala-te. Ao mar, fica amordaçado. Mesmo habituados a uma bonança relativamente rápida, o inesperado da cena ataranta os discípulos, embora familiarizados com as curas e as desobsessões. Não sabem explicar o poder de uma criatura humana sobre os elementos da natureza em fúria, amainando-os de súbito. E vem-lhes a dúvida: quem será afinal esse carpinteiro? Era bom e compassivo, dominava as enfermidades e os espíritos, mas comandar assim a natureza? Isso superava-lhes a capacidade de compreensão. As interpretações mais comuns, comentário de Torres Pastorino, vêm da antiguidade, de que a cena simboliza. A igreja cristã, que mesmo na tempestade, tem Cristo ao leme, e embora este pareça dormir, na hora oportuna despertará e salvará. E 2, a alma humana, que mesmo agitada pelas provações, não sucumbirá se recorrer a Cristo que nela se encontra, embora no silêncio do sono. Este é o sentido profundo do fato. O espírito está viajando no barco do corpo,
atravessando o lago deste mundo com seus veículos, seus discípulos, e com frequência, repentinamente, se levantam turbilhões de vento que ameaçam um naufrágio total. O eu profundo jaz adormecido na popa, deitado no travesseiro, no imo do coração. Quando, entretanto, as circunstâncias se tornam desesperadoras, os veículos recorrem aos gritos ao Cristo interno, embora muitas vezes, por ignorância, se voltem para fora, a fim de recorrer ao santo externo. No entanto, Deus em nós está atento a nossas necessidades e sabe melhor do que nós aquilo de que necessitamos. E socorre-nos sempre a tempo. E com presenciar nossa aflição, nos repreende docemente. Por que és medroso? Como ainda não tens confiança? Mas quão difícil se corrige o homem, adquirindo a impassibilidade da confiança inabalável de quem sabe que Cristo está conosco, está dentro de nós, e que vivemos a própria vida dele, e que, portanto, nenhum furacão externo poderá atingir-nos. Outra lição aí vemos ainda. Quando o nosso espírito se vê envolvido pelo vendaval das paixões, originadas em nossos veículos inferiores, quando percebe, por exemplo, que as violentas emoções de uma paixão ilógica o envolvem, prestes a fazê-lo sucumbir, nenhum auxílio melhor pode ser nos trazido. O recurso ao Pai que em nós habita é o único que consegue acalmar as ondas de desejo desenfreado, trazendo bonança aos veículos etérico, astral e intelectual. O ensino é de profundo alcance e mostra-nos o caminho certo. Ligação com o Cristo interno, fazendo-o despertar em nós, para que ele, com sua palavra autoritária, faça cessar os desordenados e perturbadores ímpetos do tufão tempestuoso que esses corpos provocam, arriscando destruir nosso espírito, por fazê-lo afogar-se em terríveis convulsões de longos e penosos karmas. Nós temos aí um evangelho que é, por si só, uma grande lição. Olha, quantas vezes nós vivemos esses turbilhões, essas ventanias que nos causam tantas aflições. Se olharmos para trás, neste ano que está se encerrando, o que ocorreu ao longo do ano? Quantos vendavais passamos? Como fizemos para ultrapassá-los? E chegamos até aqui. Porque não estamos sozinhos. Mesmo nos momentos mais difíceis, naqueles momentos que nós achamos que não temos ninguém, mas o Pai está conosco, porque Ele está dentro de nós, nessa pequena luz que foi colocada dentro de cada um pelo Pai maior, essa chama crística, e que nós temos que fazer despertar, iluminar, para que nos ajude a caminhar. É muito difícil às vezes, mas nós conseguimos sim. Olha o Cristo ali, dormindo no barco, e os discípulos que o seguiam, o acompanhavam, estavam acostumados a vê-lo fazendo tantos milagres, tantas curas, tanto bem. Mesmo eles temeram que o barco afundasse e que eles perecessem. E o Cristo vai lá e acalma o vento, acalma o mar, e pergunta a eles: por que tens medo? Por que temos que ter medo? Por que temos que ter medo de desencarnar? Por que temos que ter medo de passar pelas dificuldades da vida? Porque todos nós vamos passar por muitos momentos difíceis. E que nos resta fortalecer o nosso interior. Muitas vezes nós queremos que o Cristo resolva. E aí, quando não resolve, nós ficamos com raiva e achamos que Ele nos abandonou. Não, nós temos que passar por essas situações, porque elas são importantes para o nosso crescimento. São pequenas pedrinhas que são colocadas ali para que nós possamos
erguer a nossa estrada, nós possamos construir o nosso caminho, mesmo nas dificuldades da vida. Então, hoje nós, na nossa casa, nós vamos homenagear Iansã e Oxum. Iansã, Senhora dos Ventos. Por isso achei providencial esse evangelho falando em ventania. Porque quando Iansã nos traz vento, uma mensageira do Pai, os orixás, forças da natureza, mensageiros do Pai, quando ela nos traz o vento, quantas vezes esse vento vem forte e leva as nuvens de chuva, de temporal, e acalma tudo. Algumas vezes traz essas nuvens, e não significa que nós vamos sucumbir a isso. Então, que temos nesse fato, em que as ventanias, os turbilhões que nós passamos, são caminhos importantes na nossa vida. Que nós chamemos a presença do Pai, mas chamemos pensando que Ele está conosco, que Ele não nos abandona. Ele está dentro de nós e que Ele vai nos ajudar, mesmo que nós passemos por momentos de grande dificuldade, de grande sofrimento. Olhem para trás e vejam o que fizeram durante este ano. Os turbilhões que passaram, os vendavais, ou às vezes não passaram, mas que foram caminhos que o Cristo ofereceu para o seu crescimento interior, para a evolução de cada um, para que nós possamos evoluir, nós possamos crescer, nós possamos caminhar. E essa caminhada é uma caminhada não com fé de olhos fechados, mas com a fé de olhos abertos, coração aberto, mente aberta, espírito aberto, acreditando que nós vamos cada vez mais compreender a nossa caminhada e a caminhada dos nossos irmãos. Então, fica para vocês essa mensagem neste início do último mês do nosso trabalho nesta casa, mas que vocês lembrem que todos nós estamos muito ligados nessa corrente. Quando a casa fecha para limpar, para descansar um tempo, não significa que fechou o plano espiritual. Não, o plano espiritual está aqui. Nós continuamos ligados na corrente. Que nós continuemos cada vez mais vinculados a ela. Não deixemos com que as perturbações da vida nos dominem. Elas vão existir, mas elas não podem nos dominar. A felicidade está nisso, em encontrar o Cristo interno dentro de nós, deixá-lo brilhar, para que Ele ilumine nosso caminho. Vamos pedir forças para o passe. Este passe que nos ilumina, que nos abençoa. Este passe que cura, que equilibra. Bastando que para isso nós nos coloquemos à disposição da espiritualidade superior. Senhor, dai-nos forças para o passe. Fazei com que de nossas mãos saiam os fluidos que curam, que equilibram, que tranquilizam e que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja, Senhor.